Glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos lá comigo. No livro de Êxodo, capítulo 33. Capítulo 33, versículo de número 15. Enquanto você procura, quero aqui agradecer a minha oportunidade de estar trazendo uma palavra de Deus para a vida de vocês. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, toda a diretoria da igreja, todo o corpo de obreiro também. Êxodo 33, 15. Quem achou, diga glória a Deus. Se por alguns momentos eu tossi, eu peço perdão. Eu estou vindo de uma gripe, mas Jesus já deu vitória. E está escrito: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nós façai-vos subir daqui. Versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tem dito, porquanto achastes graça aos meus olhos e te conheço por nome. Se assente dando glória a Deus. Meus irmãos, se eu irei colocar um tema nesta noite sobre esta mensagem, seria: a presença vale mais do que o milagre. O contexto histórico que nós estamos propondo nesta noite de quarta, a palavra do Senhor vai dizer que chega um período que o Moisés, aquele que foi líder, aquele que foi instruído, levantado por Deus para tirar o povo do Egito, para libertar o povo das mãos de Faraó. A Bíblia vai dizer que com o passar dos anos, com o passar do período, esse povo caminhando pelo deserto, esse povo que contempla com os seus olhos o mar vermelho se abrir. É o povo que contempla, pastora Keren, as suas vestes sempre permanecerem intactas. É um povo que percebe que a mão de Deus nunca os desamparou. É um povo que, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, e detalhadamente, Gabriel Avelar, nós vemos o cuidado de Deus para com aquele povo. E o contexto que nós estamos lendo aqui é o próprio Deus dizendo que, o próprio Moisés dizendo que a presença de Deus era necessária para estar com eles. E quando se trata da presença de Deus, é algo que todos nós necessitamos na nossa vida. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, o próprio Deus vai dizer para esse povo que não iria mais com eles devido a eles levantarem um bezerro de ouro. E quando esse povo levanta o bezerro de ouro, pastor Felipe, o próprio Deus ele se indigna e diz que colocaria um anjo diante deles para que eles fossem, mas não iria com eles. E a fala do próprio Moisés que nós lemos aqui no capítulo 33, verso 15, vai dizer que a necessidade que a presença de Deus esteja com ele é tão grande que anjo, que não existisse algo teofânico que não fosse o próprio Deus, necessitasse estar juntamente com eles. O que eu quero propor nessa noite é referente à presença de Deus. Quando entramos em um ambiente como esse, chamado igreja, buscando a presença de Deus, é um ambiente ao qual os louvores são ministrados, as oportunidades são cedidas, e na maioria das vezes, no decorrer do dia a dia, nós entramos por aquela porta com a necessidade da presença de Deus. E por muitas vezes nós entramos por aquela porta com a nossa alma sedenta pela presença de Deus. Nós entramos pelaquela porta talvez num dia mau ou num dia bom, mas precisando e entendendo que a presença de Deus ela é necessária nas nossas vidas. Mas o contexto atual dos dias da igreja brasileira tem enfrentado uma grande problemática, Samuel, que é entrar num culto como esse e entender que a perspectiva de adorar a Deus só refere-se à intensidade do que eu preciso para suprir as minhas necessidades. Ou seja, na maioria das vezes, algumas pessoas entram num ambiente como esse, ou até se acostuma, Gabriel, entrar aqui com a necessidade de somente pedir, de somente necessidade do que é milagre. Mas uma das definições de milagre
é viver o extraordinário, é viver aquilo que talvez nós nunca vivemos. Mas nessa noite eu quero dizer para você que a presença de Deus, ela vale muito mais do que o milagre. A presença de Deus, ela é muito mais do que um paliativo. Ela é muito mais do que aquilo, o alívio momentâneo. Ela é muito mais daquilo que a sua mente consegue imaginar. Por quê? Porque às vezes entramos num culto como esse em busca de uma resposta, em busca de uma restauração, mas nós esquecemos de tratar como prioridade, Lucas, é a presença de Deus. Porque quando nós olhamos e entendemos que a presença de Deus, como Moisés entendeu, ele vai olhar, e nós olhamos e entramos num culto como esse e entendemos que o dia mau ele vem, o dia bom ele também vem, mas o que eu preciso entender e captar na minha mente, que todos os dias, dentro de um culto como esse, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, não há necessidade de um anjo, mas há necessidade daquele que permanece todos os dias. É daquela presença gloriosa, pastor Felipe, que quando toca o primeiro louvor, não é só por causa do ministério de louvor, louvado seja, mas é aquela presença que domina, pastor Felipe. Talvez teve um dia tribuloso de trabalho, mas é aquela presença, pastora Vanessa, que traz uma paz que excede todo entendimento. É aquela presença que quando nós entramos num culto, nós enxergamos como Asaf. Estávamos até tribulados lá fora, olhando para a prosperidade do ímpio, mas Deus nos abriu os nossos olhos e nos mostrou que a presença é muito mais importante. Entrar num culto, não buscar um milagre, não é algo errado. Buscar por uma bênção nas nossas vidas, pastor Maico, não é errado. Ter bênçãos, ter as portas abertas sobre a nossa casa é algo maravilhoso. Ter uma vida financeira e estabilidade é bom, é bênção. Mas o que nós não podemos trazer é o foco total sobre o milagre e esquecer do dono do milagre. Porque quando nós entramos no culto, nós não se tornamos aqueles franciscanos que abdicaram de dinheiro, de valores, de tudo, não. Nós vivemos na terra, nós temos que trabalhar, temos que comer, temos que comprar. Mas quando nós estamos na casa de Deus, todos os dias ou dentro da nossa casa, é entender que a prioridade é a presença de Deus. A nossa prioridade é estar no centro da casa de Deus. Porque quando nós entendemos que presença de Deus se limita a algo físico, acontece o que aconteceu com esse povo. Moisés demorou a descer, o que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro. Ou seja, quem não entende verdadeiramente o que é a presença de Deus se torna idólatra. Precisa e necessita do que é visível e palpável. Mas quando você entende o que é a presença de Deus, você faz como o próprio Moisés fez. Por quê? A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11:24 que ele rejeitou as coisas do Egito. Rejeitou ser chamado de filho de Faraó para ser escravo. Ou seja, para o Moisés não foi necessidade nenhuma dizer: Senhor, o que eu preciso, Senhor, não é do anjo. Senhor, o que eu preciso é da sua presença comigo. Então não faz a gente sair daqui não. O que eu quero dizer para você nessa noite, o que você precisa, irmãos, é da presença de Deus. O que você necessita na sua alma é da presença de Deus. Talvez você foi ensinado de uma forma, de uma perspectiva errada, que você necessita ver algo acontecer. Aquele espírito de Tomé está dentro do seu coração, mas Deus está dizendo para você, quando você verdadeiramente entender que a presença de Deus não precisa de nada que é palpável, não precisa nada do que é físico, mas precisa de quando você dobrar o seu joelho e falar assim: Senhor, hoje eu estou no culto, não está nada bem, mas a sua presença, Pai, ela é suficiente para suprir a minha necessidade. Quando a presença de Deus, ela é uma prioridade nas nossas vidas. Midianita, abre para mim, por favor, aqui na Bíblia, Lucas 5:4. Perdão, Lucas 8:45. Olha a diferença de quem entende o que é a presença de Deus para quem só o que é milagre. Olha lá, ó. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, o que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e te dizes: quem me tocou? Quem é que aperta e oprime Jesus?
Quem é? A multidão. Ou seja, nunca foi sobre a multidão a pergunta de Jesus. Foi sobre a mulher que o tocou. Porque a mulher que toca necessita da presença, necessita do milagre que vem dele. Porque outrora, a Bíblia vai dizer que esta mulher gastou tudo o que ela tinha. Ou seja, tudo que era físico, tudo que ela podia de recurso próprio. Ou seja, já não foi mais suficiente. Ou seja, quando você entende que o que é suficiente é Jesus de Nazaré, você entra no culto, você vem para a igreja e diz: ó, Senhor, tem até a multidão, mas eu não sou, meu nome não é multidão, Jesus. Eu quero que o Senhor me chame pelo meu nome. Que quando você tocar a orla do mestre, vai ter milagre na sua vida, vai ter resposta de Deus para você. Midianita, abre para mim, por favor. Êxodo 33, 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço por... Ou seja, quem prioriza a presença é conhecido por Deus pelo nome. Quem prioriza a presença por Deus, eu vou repetir, é conhecido pelo nome. Ou seja, quando você é conhecido somente por um buscador de milagre, você se torna multidão. E multidão não anda com os 12. Os 12 são diferentes. Seguimos. Olhando para a Bíblia Sagrada, quando nós entendemos que a presença de Deus vale mais do que qualquer milagre, é ela que sustenta, transforma e faz sentido na vida do homem. Quando eu olho para a história de Pedro, muitas pessoas que entram na igreja têm a história muito parecida, tanto quanto o temperamento, tanto quanto as atitudes. Quando Pedro, ele enxerga aquele barco, aquela rede cheia, o seu coração, até o coração dele se alegra, mas não se prende o que é milagre. Porque o texto vai dizer mais para frente que ele seguiu Jesus porque Jesus o chamou. Ou seja, a presença de Deus, ela tem um impacto tão grande nas nossas vidas. Ou seja, qualquer ambiente que nós crescemos, fizemos parte em toda a história da nossa vida, ele não nos prende mais, porque o próprio Cristo nos tirou de lá. Ou seja, quem era Pedro? Trabalhador, pescador, tinha um conhecimento sobre o mar, e essa era a vida dele. Ou seja, muitos que entram na casa de Deus, o que é? É trabalhador, tem uma vida cotidiana aí fora, mas às vezes não conhece Jesus de Nazaré, porque até recebe um milagre, a rede dele até está cheia de peixe, os olhos dele estão fintados e maravilhados no milagre, mas não entende que o milagre é bom, o milagre ele é agradável, mas ele não se sustenta, ele não é permanente somente para quem está em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo num período da história da igreja, onde pessoas têm entrado aqui, não aqui de uma forma literal. As pessoas, Marinho, têm buscado Cristo na igreja, muito parecido com aquele paralítico da porta. Tem sido igreja de paralíticos, igreja aleijada. É uma igreja que as pessoas até trazem elas, mas deixam ela na porta, porque na porta tem um grande fluxo de pessoas, e nesse fluxo de pessoas, tem ali pessoas que abençoavam, de uma certa forma, aquele paralítico. Mas uma igreja de paralítico é muito difícil de lidar ou de crescer, porque na igreja de paralítico, irmã Andréia, tem alguém interessado sempre no ouro e prata. Sempre a temática é ouro e prata. Porque aquele paralítico, pastor Felipe, ele estava na porta. E na porta significa o quê? Ele está no meio termo. Ele não conhece as coisas de fora e não desfruta o que é de dentro. Ele vive com seus olhos do lado de lá, mas ele não conhece o que está aqui. Ou seja, o seu real interesse é monetário. O seu real interesse são as bênçãos, são as campanhas. Posso descer o nível? O seu real interesse é chegar aqui e receber o milagre. Ele até recebe, pastora Kelly, senão aqui não estaria.
mas a temática da noite é que o milagre, ele é até bom, mas o que Deus tem para nós, a presença dele é muito maior ainda. O que Deus está querendo dizer para alguém que está aqui nessa noite? Porque você talvez esteja assim olhando lá para fora, mas você não desfrutou o que é daqui de dentro ainda. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém, para olhar para você e dizer: não é noite de você priorizar milagre, não é noite de você priorizar aquilo que é físico, é noite de você priorizar a presença de Deus na sua vida. Porque na Bíblia vai dizer que no exato momento que 2 homens vai na Porta Formosa e ele pede ouro e prata, a vida daquele homem se transforma. Se transforma como? Ele fica rico? Não. A oferta é maior? Não. Ele fica alegre? Sim. Mas por quê? Porque aqueles 2 homens disseram assim para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tem? O que ele tem não está na terra, o que ele tem está no céu. O que ele tem, aleluia, não é físico, mas é espiritual. Porque a Bíblia vai dizer que quando você prioriza, aleluia, aquele homem, ele recebe essa palavra e ele levanta saltitando e andando, correndo dentro do templo. Ou seja, para quem não desfrutava as coisas de fora e nem das coisas de dentro, quando ele recebe o que é do céu, ou ele entende que o que é do céu é muito mais importante. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A partir de hoje, do mês de junho, se em algum instante da sua vida sua mente oscilou e te disse que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não estão fluindo, que é material está sucumbindo a sua mente, eu vim nessa noite de quarta para dizer para você que você até recebe milagre, mas o que o Deus de Israel está te dizendo: eu tenho a minha presença para a sua vida. Eu vou repetir: eu tenho a presença de Deus para a sua vida, porque a presença, aleluia, ela não só te alegra, ela te conforta, ela te sustenta no dia mau, ela te sustenta no dia para levantar sua família, é ela que sustenta o seu casamento, é ela que sustenta a sua casa, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Ela vale muito mais do que o ouro, ela é muito mais do que a prata, em nome de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Moisés em algumas situações, porque cá para nós, irmão, se fosse a gente, com esse povo, a gente já tinha desistido. O fleumático igual eu, então, ficava calado, falei: meu, povo difícil. Se é o colérico, aos coléricos ali, ó, não. Irmãos, quando eu olho para a história de Moisés, eu vejo um homem de uma grande responsabilidade, tão grande, que além de não desistir de Deus e não desistir das pessoas, é algo que nós deveríamos levar para a nossa vida. É a intimidade com Deus. Porque todos os dias da nossa vida, nós que servimos a Cristo, encaramos uma coisa chamada pressão. Porque a Bíblia diz que os dardos inflamáveis do maligno, eles vêm sobre nós, e nós temos que estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. E na maioria das vezes o que acontece, pastora Kelly, conosco, é que nós queremos entrar em guerras despreparados. Queremos agir em momentos que não é para agir. Aquele povo indagou tanto a Moisés. Citar um exemplo é quando eles estão em Piairote, beco sem saída, muito conhecido. E aquele homem foi clamar a Deus. A vida tem feito pessoas entrar em Piairote, irmã Andréa, e tomar decisões que não são para elas tomarem decisões. Entrado em Piairote e decidido tomar a decisão, melhor dizendo, peço perdão, com a sua própria experiência. Entrado em Piairote, no beco sem saída, seja em casa, casamento, família, e tem tentado agir da forma que conhece o Evangelho. Mas aí está um grande perigo, pastor Felipe, usar da própria experiência. É que em algum momento vago, algum despertar na nossa mente acha que isso aqui é uma empresa, ou é a faculdade. Eu conheço, não, eu sei fazer isso aqui. Não, isso aqui eu já vi, já sei como que é. Não, eu já vi o irmão passando por isso. Eu já sei o que eu vou fazer.
E ô Alessandro, muitas pessoas têm sucumbido a piairote porque esqueceu de fazer o que Moisés fez: orar. Porque quando você ora, você está dizendo para o céu: eu até tenho experiência, mas eu preciso da presença de Deus. Quando você está em piairote, ou quando um povo constrói um bezerro e começa a tomar as atitudes totalmente distantes de Deus, você não vai brigar. Na nossa vida, nos dias atuais, as pessoas que se perdem nisso são pessoas desequilibradas. E como que o desequilibrado se resolve? Batendo boca. E como o crente resolve? De joelho. Porque quando você resolve as coisas de joelho, eu vou abrir um parêntese aqui, o céu se abre sobre a sua vida. Quando você resolve as coisas de joelho, piairote não se torna mais beco sem saída. Seguimos. A Bíblia vai dizer, Romanos 8:38. Coloca aí, por favor, Midianita. Romanos 8:38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e nem os principados, nem a potestade, e nem o presente, e nem o porvir. Continua, por favor. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos vivendo um período que nas igrejas tem muito vendedor de sonho. Vocês lembram da pregação de Jesus para a multidão? O que os discípulos falaram? Jesus, você está pegando pesado. Jesus está muito forte, o pessoal vai embora. O que Jesus falou para ele? Quer ir também? Pode ir. Só que ele entendeu o que muitas pessoas não entram dentro da igreja e não entendem. Porque quem entra dentro da igreja em busca somente de milagre, ele não entende o que é o amor de Deus. O Pedro, ele entendeu porque ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu aquela rede cheia, ou seja, ele viu o maior fazedor de milagre, mas o seu coração até estava no milagre, mas estava muito mais em Jesus. Por quê? Quando ele disse assim: Jesus, a sua mensagem está pesada, está amarga, coloca um melzinho aí pra gente, só para dar uma aliviada. Jesus, não, se você também não está gostando, pode ir embora com ele. Mas ele entendeu, Lucas Sena. O que ele entendeu? Ele entendeu que a necessidade dele não é mais ter peixe, a necessidade dele não é mais ter sucesso na sua vida profissional como pescador. A sua necessidade não era mais ver milagres, a necessidade dele era ter Jesus ali do lado com ele, ter Jesus ali na presença juntamente com ele. Ou seja, porque a Bíblia vai dizer que quando ele nega Jesus 3 vezes, aleluia, mais para frente Jesus entrega a chave da igreja para ele. Ou seja, Jesus conhece quem verdadeiramente quer ele. Quem quer Jesus de verdade, ele não entra aqui por causa de milagre. Jesus até vem aqui, prega, bate nele, mas ele entende: Senhor, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu for o mais profundo do abismo, o Senhor também está. O que eu necessito é da presença do Deus vivo. Aleluia. Glória. Em que momento da vida que eu falo nós no contexto geral, em que momento que a igreja, nós se tornamos tão pedidores de milagres? Em que momento do cristianismo que essa chave virou na cabeça de algumas pessoas para achar que é tudo sobre elas, é tudo sobre ganhar, é tudo sobre conquistar, tudo sobre progredir, avançar? Em que momento da história que isso se tornou a prioridade do povo? Porque quando eu olho para a história de Moisés, aquele povo tinha maná, tinha roupa, tinha milagre, tinha coluna de fogo, tinha provisão, mas mesmo assim não era o suficiente para eles. Ou seja, isso mostra mais uma vez que milagre é maravilhoso, Gabriel. Quem aqui gosta de milagre? Mas ele não pode ser a porta o fundamento da sua fé. Porque quem valoriza a presença de Deus entende que ela diferencia. Ela é o diferencial dentro do meio do povo. Ou seja, o que diferencia o cristão não é só o milagre, é a presença de Deus. E nessa que pessoas têm se perdido de buscar a presença de Deus,
alguns têm ficado doentes na fé. Porque como aquele paralítico procurou ouro e prata e não encontrou e teve um milagre, ô Alberto, tem pessoas que entram aqui e se frustram porque não recebeu o que pediu. Mas quando você entra aqui na igreja, numa igreja, e não recebe o que você pede, se você não tiver uma maturidade de fé, você se frustra e vai embora. Acontece o quê? O mesmo que aconteceu com o jovem rico. Ele não ouviu o que ele queria ouvir. O que aconteceu com ele? Ele foi embora. Ou seja, o grande problema da atualidade é uma geração que está um pouquinho mimada. É uma geração que quer as coisas rápido demais. É uma geração que, infelizmente, que se Deus não o responder, ele já não vem mais para o culto. É uma geração, irmã Andréa, que já não se fala mais do céu. Porque o céu é algo que a nossa mente ainda não consegue imaginar como é o céu. Ela descreve no Apocalipse algumas coisas do céu. Mas quando você entende que o céu verdadeiramente é a sua necessidade, quando você entende que João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não pereça, condenação, mas tenha vida eterna. Quando falamos de eternidade, igreja, nós estamos falando de algo que é incontável. O relógio ele não conta, porque ele é sempre eterno. A eternidade ela é uma linha contínua, ou seja, às vezes nós esquecemos o que é o céu. Ou seja, mas eu vou lembrar para você nessa noite, o céu, a Bíblia vai dizer que lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. E lá no céu, as ruas são como de ouro. Lá no céu, o que mais me atrai em querer ir para o céu não são as ruas de ouro, não são ver aqueles que um dia se foram e estão em Cristo Jesus. Mas o que me alegra, Cauã, é que um dia, todos os dias que eu vim para o culto com a esperança de sentir a presença, eu vou entrar lá no céu, Cauã, e eu vou olhar de frente a frente para aquele que pode tudo e um pouco mais. Eu vou olhar para aquele que andou lá em Jerusalém com seus pés rachados do calor. Eu vou olhar para aquele com os seus olhos, aleluia, que são como fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, aleluia, porque a presença dele vai estar lá. E como nós estamos aqui nessa noite, nossos olhos não estão vendo, talvez os seus ouvidos não estão ouvindo, mas eu vim para dizer nesta quarta-feira, quem prioriza a presença passará a eternidade com o Rei de Israel, aquele que andou sobre as águas, aquele que curou o cego, aquele que fez paralítico. Eu vim para movimentar a sua fé e dizer: Jesus tem muito mais para você. A presença tem muito mais do que é físico, a presença tem muito mais do que é terreno, porque o que é terreno até te alegra, mas é a presença de Deus. Prioridade é a presença de Deus, porque vai chegar o dia que nós estaremos frente a frente com Ele. Aleluia. Alabacaia, sébia, locomonaia, sébia. Relax de bacaia, subinacaia, sobiacaia, sébia. Porque a presença de Deus, pastor Maico, ela é tão espetacular nas nossas vidas, que quando eu olho para a história de Adão e Eva, eu vejo como uma presença de Deus muda, como a presença de Deus, ela vai além das nossas perspectivas, porque o meu olho, o seu olho, ele é natural, ele enxerga a naturalidade, porque a Bíblia vai dizer que Deus colocou Adão e Eva no jardim. Que jardim? No jardim do Éden. Pesquisa o significado da palavra Éden, significa prazer ou felicidade, ou seja, o jardim do Éden era um lugar de prazer, alegria e felicidade. Mas a Bíblia vai dizer que no final do dia, a presença de Deus, eu vou repetir, o próprio Deus descia, ou seja, o jardim do Éden é maravilhoso, o jardim do Éden é gostoso, mas no fim do dia, a presença do Todo-Poderoso, do Deus de Israel, necessitava estar ali com eles. Aleluia. Para você que está aqui nessa noite, eu vim te dizer, o que é terreno até te alegra, mas o que é o céu, o que é a presença de Deus, pode transformar a sua vida, pode transformar a sua trajetória. Aleluia.
Estou caminhando para o final. E um tópico aqui que eu separei foi que quando não sentimos a presença de Deus, faz falta? Te faz falta não sentir a presença de Deus? Sabe o que acontece? Tem dois tipos de pessoa, pastor Maico. Os que perdem a presença de Deus, mas continua trabalhando na casa de Deus. Gabriel, tem os que perdem a presença de Deus e deixa de trabalhar na casa de Deus. Essas são as duas pessoas, dois tipos de pessoas. E o primeiro tipo de pessoa que perde a presença de Deus e continua trabalhando, o problema é, pastora Vanessa, é que ele se torna um boneco de ventríloco. Mas é um boneco de ventríloco que nem tem um ventríloco mexendo ele. Ele está indo no modo automático. Se ele canta lá, mas ele está vazio. Se ele prega, ele até prega, Gabriel, mas a palavra que é fiel faz o povo dar glória, mas ele está vazio. E tem o segundo tipo de pessoa, que ele tinha a presença de Deus, mas ele parou de trabalhar na casa de Deus. Na minha opinião, pastor Felipe, claramente não existe pecadinho nem pecadão. Aquele que continua trabalhando vazio, ele está numa UTI espiritual tão grande que ele tinha que pegar o desfibrilador e dar um choque no peito dele para acordar. E para os que pararam, eu quero dizer algo para você. Você até exercia, entrou num modo automático que você parou, se sente confortável na cadeira, junto com o prego e com o parafuso. Eu quero dizer algo para você que está aqui. É tempo de você se levantar. Para você que entrou aqui e parou de fazer a obra de Deus, porque não está mais sem a presença, Deus está mandando para dizer para você, se levanta. Lembra de Ezequiel 2? Antes de Ezequiel se tornar um profeta, que ele estudou para ser sacerdote, mas virou profeta, Deus mandou ele se levantar. Jonas, Deus mandou se levantar. Para você que está aqui, se levanta. Você se apegou tanto que é terreno, ou você entrou tanto no modo automático da sua vida, que hoje você está parado porque você já não sente mais a presença de Deus. E para os que fazem a obra de Deus de uma forma parada, uma forma vazia, Jeremias 48:10. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Para nós que estamos aqui, a nossa vida é uma linha tênue, contínua, que um dia se encerra. Mas cada um que está aqui tem uma história. Cada um que está aqui precisa da presença de Deus. Se em algum momento da sua vida você se sentiu autossuficiente, e se em algum momento da sua vida você olhou para si e disse assim, eu sei fazer, eu consigo fazer, a presença de Deus eu até preciso, mas ela não é mais a minha prioridade. O resultado é fazer a obra de Deus parado, ou você estacionar. Então leva essa palavra para o seu coração. É noite de você se levantar. É a quarta na fonte, mas talvez não, mas talvez seja a quarta de você se levantar. Se levantar como? De joelho. Mas como assim, evangelista Lucas? Porque é de joelho que você vai voltar a experimentar, a degustar a presença de Deus. Porque é na presença de Deus que as coisas acontecem. É na presença de Deus que a vida espiritual começa a deslanchar. Ou seja, eu vou descer o nível. É na presença de Deus que a sua família vai voltar
voltar a consertar. É na presença de Deus que as portas vai se abrir novamente para você. É na presença de Deus que o seu casamento vai ser restaurado. É na presença de Deus que o seu filho, que a sua filha vai estar aqui no culto de domingo, na Santa Ceia, ouvindo a palavra de Deus. Por que, evangelista Lucas? Porque quando você cuida das coisas de Deus, quando você prioriza as coisas de Deus, Deus cuida totalmente do que é seu. E eu quero dizer para você nessa noite: volte a priorizar o reino de Deus. Antes de encerrar, pode passar para o pastor. Posso fazer uma oração, pastor? O Moisés, ele viu a terra prometida de longe, mas ele está na galeria da fé. Eu não sei qual que é a sua meta de vida ou objetivo de vida, mas cada um aqui também sabe o que Deus quer de nós. O Jonas sabe o que Deus quer de você, Jonas. Gabriel, Deus sabe o que quer de você. Lucas, você sabe o que Deus quer. Para toda a igreja que está aqui nessa noite, essa quarta-feira que vai ser marcada na sua vida, para você entender que Ele tem até milagre para você. Mas hoje se encerra um ciclo de somente busca de milagre. Não seremos mendigos da fé, porque a Bíblia diz que a bênção correrá atrás de nós. Quem que nós se tornamos? Maratonistas que correm atrás de bênçãos? Pessoas lá fora estão perdidas dentro de campanhas que nem na Bíblia não está. Pessoas lá fora estão perdidas em parábolas, em fábulas que nem na Bíblia está, e pessoas vão se perder nisso. Mas nessa quarta na fonte eu quero dizer para você: se levanta. Saia desse ciclo de pedição de milagre, só milagre do que é terreno. Porque quando você degusta o que é do céu, o milagre vira uma consequência, Gabriel. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. O grupo de louvor já pode se posicionar. Meus irmãos, aí fora tem pessoas que estão se matando porque financeiramente quebraram. Aí fora tem pessoas se matando porque vai assaltar e roubar um celular. Aí fora tem famílias que estão brigando por causa de dinheiro. Aí fora tem pais e filhos que não se falam por causa de dinheiro. Tem famílias que estão lá fora destruídas porque esqueceram a verdadeira essência, que é amar o próximo. Coisas que o céu nos ensina. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que o céu ele tem muito mais do que você pede. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para você se posicionar. Para você sair daqui hoje entendendo que algumas coisas na sua vida não aconteceu porque você esqueceu de priorizar o céu. E vocês querem ver algo bem dolorido? É quando o céu nos convida a orar, irmãos. Quando o céu convida a gente para orar, pastor, tem uns que vai chegar no serviço e vai receber a carta da demissão. Tem uns que vai receber o diagnóstico talvez ruim. Mas às vezes o céu ele precisa nos convidar a orar de novo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei o que nos últimos dias Deus tem tratado no seu coração, mas hoje foi o basta de Deus para você voltar a buscar o que é do céu, que é a presença de Deus. Feche seus olhos, eu vou orar para você. Eterno Deus Altíssimo, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e
Eu tenho certeza que foi aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Ó Deus, tem pessoas aqui que talvez espiritualmente estão vazias. Entra no culto de quarta, culto de sexta, culto de domingo, mas há dias não sente sua presença. Ó Deus, assim como a parábola do semeador, talvez os espinhos da vida tenham sufocado a fé dessa mulher, tem sufocado a fé desse homem, Senhor. As pessoas têm influenciado ela de uma forma ruim, Senhor, que ela tem esquecido da fé, tem esquecido que o Senhor não é somente um fazedor de milagre, o Senhor é o Deus que veio para nos dar a salvação, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que os céus abra, Senhor, sobre a vida dessa pessoa que precisa de um socorro espiritual. Essa pessoa que precisa, ó Deus, entrar dentro da sua casa e deitar na sua cama e voltar a sentir sono e não precisar tomar remédio e não necessitar mais do que é terreno para poder se alegrar, Senhor. Em nome de Jesus eu oro aqui, ó Deus, que seja neutralizada agora todas as correntes, todos os dardos inflamáveis do diabo na mente desta mulher e desse homem. Que esta data de hoje, no dia 10 de junho de 2026, Senhor, aleluia, o céu se abra sobre a vida desse homem e dessa mulher no nome de Jesus. E eu profetizo, Senhor, que a partir de hoje o céu voltará a ser prioridade. Aleluia, a partir de hoje não tem bezerro de ouro, aleluia, não tem gente presa no Egito, mas tem um povo direcionado à terra prometida, em nome de Jesus, amém.